Em algum lugar no alto deserto do sudoeste americano esculpido em um canyon, paredes e espalhadas por milhas quadradas de arenito existem. Prédios que estão vazios há 800 anos. Alvenaria perfeita 5 andares, altas alinhadas com as estrelas e completamente abandonados. Os livros didáticos serão: vou lhe contar que uma civilização desapareceu aqui. Povo pacífico da agricultura que construiu as culturas mais sofisticadas em América do Norte pré-colombiana, então simplesmente desapareceu por volta de 1200 d.C. Por um século e meio essa era a história. Um mistério sem fim. Em seguida, o DNA antigo foi extraído dos ossos que eles deixaram para trás. E quando os resultados chegaram, quase todas as partes a história do livro didático desmoronou. Anastasia nunca foi quem nos disseram que era. Eles eram e ainda mais perturbadores do que isso. Eles nunca desapareceram de verdade. O que o DNA revelado é mais estranho do que desaparecimento e tem estado escondido à vista de todos o tempo todo. Para entender o que o DNA alterou, primeiro você precisa entender o que o DNA estava se invertendo. E isso significa, voltando a uma civilização que para quase 3 séculos foi algo sofisticado acontecendo ao norte de México. O Canyon do Chocó fica no alto deserto do noroeste do Novo México. Um corte raso em arenito com cerca de 9 milhas. Longo cercado por nada, nenhum rio de qualquer consequência, nenhum vale fértil nenhum. Razão óbvia, olhando para isso hoje, porque qualquer um construiria qualquer coisa ali. Tudo. E, no entanto, entre aproximadamente 900 do ponto C e em 1150 d.C. tornou-se político, centro religioso e arquitetônico de civilização que se estendia por 90 mil milhas quadradas, uma área maior que Irlanda. Eles construíram casas magníficas, mais de 150 deles. Pedra maciça. Estruturas que chegam a ter 5 andares, algumas com mais de 600 quartos, construído como um padrão de alvenaria, que os construtores modernos ainda encontram. Difícil de replicar. As paredes eram projetado com núcleos internos de entulho, revestido com lâminas de arenito cortadas com precisão. Os quartos foram alinhados para acompanhar os movimentos do Sol e da Lua através ciclos de décadas. Pelo menos estrutura um petróglifo espiral em Fijata, mas marcou o solstício de verão com uma margem de erro de até em questão de minutos. O projeto mostrou precisão astronômica e tudo estava conectado, uma rede de estradas. Algumas delas com 9 metros de largura corriam em linhas perfeitamente retas através do região de canyons que se estende por centenas de quilômetros. Essas não eram rotas comerciais em nenhum sentido comum. Eles escalaram penhascos, em vez de contorná-los. Terreno ignorado, eles foram construídos para comunicar algo sobre a cultura, que os fizeram não simplesmente para transportar mercadorias de um lugar para outro. No centro, em meio a tudo isso estava o CAS, circular afundado, câmaras cerimoniais construídas no coração de cada grande casa, algumas pequenas, algumas grande o suficiente para acomodar centenas de pessoas, de um tempo. Estas eram as reuniões, lugares, os altares, as salas onde, seja lá o que fosse que mantivesse essa civilização unida. Foi reforçada a geração seguinte, geração por quase 300 anos. Em todos os padrões mensuráveis, Choco era extraordinário. O planejamento, a engenharia, a precisão astronômica, a escala de trabalho coordenado necessária para construir tudo isso. Isso não foi uma dispersão de aldeias. Isto foi algo maior, algo organizado, algo que tenha um centro de gravidade. E então, por volta de 1200 d.C. isso terminou. Não. Gradualmente, não lentamente. As grandes casas foram abandonadas em poucas gerações. As ruas ficaram silenciosas. A população, que havia construído e mantido um dos projetos de construção mais ambiciosos em América do Norte pré-histórica, simplesmente caminhava, foi embora e deixou tudo intacto, perfeito. Alvenaria, paredes de 5 andares cerimonial, câmaras cheias de objetos rituais vazias. Durante muito tempo isso foi tratado como uma coisa só. Dos grandes mistérios da América, arqueologia. O que tinha acontecido ali, onde tinha... Todos foram embora, a resposta definitiva. Em livros didáticos ao longo do século XX. Foi reconfortante, uma fazenda tranquila. Civilização democrática e igualitária. Quase utópico. Um povo que adorava o sol, o milho e as estações do ano. Que viviam em harmonia com a terra e uns com os outros e quem por razões desconhecido, eventualmente disperso um deserto vasto e apagado da história. Eles receberam um nome emprestado de língua Navajo Anastasia. Uma palavra que agora se entende como portadora de significado. Conotações desconfortáveis, e é por isso que muitos arqueólogos hoje preferem P-Bloom Ancestral. Mas durante a maior parte dos últimos 100 anos, Anasazi era o nome atribuído ao mistério. E o mistério tinha um desfecho organizado. Forma. Uma civilização surgiu. A civilização desapareceu. Aqui estão as ruínas que eles deixaram para trás. Essa foi a história. Era a história nos museus. Essa era a história contada nos documentários. Era a história ensinada a gerações de crianças em idade escolar e repetido em livros didáticos acadêmicos. Agricultores pacíficos. Civilização perdida, povo desaparecido.
O problema é que quase todas as partes de essa história foi construída antes que alguém pudesse. Leia os ossos. Antes do DNA antigo, a análise existia antes da autonomia forense. Existia como uma disciplina rigorosa antes. Alguém já havia sequenciado o gene, material dos esqueletos enterrados, sob aquelas grandes casas e comparadas. Eles para as populações que vivem em o sudoeste hoje, o livro didático. Versão do Anasi foi construída da cerâmica à arquitetura e é uma grande, muita ilusão. Era uma história. Escrito na ausência do mais, evidências importantes. Quando essas evidências finalmente chegou na forma de antigo, o DNA foi extraído de ossos que haviam sido guardados em gavetas de museu por um século. Não revisou o livro didático de forma delicada. Versão. Desmantelou-a. DNA antigo. Análise é exatamente o que o nome indica. Cientistas extraem material genético de restos esqueléticos que estiveram no terreno por centenas ou milhares de anos, sequenciá-lo em relação ao moderno, genomas, e construir um modelo biológico detalhado, retrato de quem eram aquelas pessoas, de onde vieram e como estão relacionados à população que ainda vive hoje. É em todos os sentidos relevantes um momento, máquina feita de osso. Durante a maior parte do século XX isso não era possível. A tecnologia não permitia. Arqueólogos estudaram os Anisi como fragmentos de cerâmica arquitetônica, análise e as tradições orais de comunidades descendentes quando todas as comunidades foram consultadas. Construíram teorias elaboradas sobre a forma de uma pedra de moer milho ou o estilo de um vaso cerimonial. Eles fizeram o melhor que puderam com as ferramentas disponíveis. Mas os próprios ossos, o registro biológico real de quem são as pessoas estavam sentadas em gavetas de museu, em grande parte não lido. Então, na década de 2010, o DNA antigo. O sequenciamento atingiu um nível de precisão que permitiu aos pesquisadores extrair material genético legível de Chacoan, restos esqueléticos. E o primeiro estudo para faça isso em Pueblo Bonito, o mais grandioso, grande casa no Canyon, produziu uma descoberta que deveria ter encerrado a narrativa igualitária pacífica em sua Os indivíduos enterrados no quarto 33, das câmaras criptográficas mais elitistas em Pueblo Bonito, não foi uma escolha aleatória. Seção transversal do Chacoan. População. Eles eram parentes próximos. Através da linha feminina, através de 9 gerações. East eram Matri. Dinastia, uma linhagem governante que enterraram seus mortos na mesma câmara em a mesma grande casa por mais de 300 anos. Esteiras de junco turquesa pelo milhares de peças concha, trombetas da costa do Pacífico. Estas não eram os túmulos de cidadãos iguais em uma comunidade agrícola democrática. Estes eram os túmulos de uma elite hereditária, uma classe dominante que deteve o poder em Chocó durante todo o período de sua ascensão e declínio. Os livros didáticos descreviam um povo sem reis. O DNA descrevia uma dinastia. Só isso já bastava para forçar uma reescrita da narrativa padrão. Mas foi a segunda descoberta que realmente abalou a área. Quando os pesquisadores compararam o perfil genético mais amplo dos tchecos com o das populações vizinhas do antigo sudoeste, algo não se encaixava. Os ancestrais dos povos primitivos da região compartilhavam uma assinatura genética clara e consistente. As linhagens de caçadores-coletores e dos primeiros agricultores que viveram no deserto por milhares de anos antes do surgimento de Choco eram detectáveis em quase todas as amostras de esqueletos nos 4 cantos. Mas no próprio cânion de Choco, e particularmente entre os sepultamentos da elite, havia sinais adicionais. Sinais que não correspondiam às populações vizinhas. Sinais que pareciam ter entrado no conjunto genético dos chacoanos vindos de algum outro lugar. Algum lugar fora do sudoeste. Algo, ou melhor, alguém tinha vindo de outro lugar, e quem quer que fosse tinha entrado diretamente na linhagem dominante. Essa não é uma descoberta insignificante. Em arqueologia, descontinuidades genéticas desse tipo quase sempre apontam para a migração. A chegada de uma nova população, o estabelecimento de uma nova estrutura de poder e a concentração do sinal em sepulturas dos séculos 9 a 12 coincidiram exatamente com o período em que o Canyon Choco se transformava de um conjunto disperso de aldeias com casas subterrâneas no projeto arquitetônico mais ambicioso da América do Norte pré-histórica. Algo havia chegado a Choco por volta de 900 depois de Cristo. Algo que se instalou nos espaços mais elitistas. Algo que introduziu um novo sinal genético, uma nova ambição arquitetônica e aparentemente um novo conceito de como o poder deveria ser organizado. A pergunta que se seguiu foi óbvia, de onde teria vindo. O DNA pode indicar a resposta, mas não a fornece sozinho. Sinais genéticos antigos podem revelar que uma população é atípica. Podem indicar que essa população atípica aponta para uma direção específica no mapa. Mas para confirmar a origem é preciso mais do que genética, é preciso arquitetura, é preciso artefatos. É preciso identificar as pequenas marcas culturais que acompanham os seres humanos quando se deslocam de um lugar para outro.
os pesquisadores voltaram seus olhos para o sul. Analisaram as mercadorias que começaram a aparecer em Chocó por volta dessa época. Penas de Macau vindas do México tropical. Sinos de cobre da tradição metalúrgica mesoamericana. Resíduos de cacau e vasos cerimoniais identificados por análise bioquímica de fragmentos de cerâmica. Uma planta que cresce apenas em regiões tropicais continentais a mais de 1000 metros de distância. O rastro genético e o rastro material coincidiram. O sinal apontava para o Vale do México. E quando os pesquisadores seguiram o rastro, o que encontraram foi mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Para entender o que o DNA indicava, é preciso compreender o que acontecia 1.600 quilômetros ao sul nos séculos anteriores à explosão da Era de Ouro de Chocó. O Vale do México, no século IX, era um mundo em transição. As grandes civilizações clássicas da Mesoamérica estavam se fragmentando. Teotihuacan, outrora a maior cidade das Américas, havia entrado em colapso alguns séculos antes. Os maias nas terras baixas do sul estavam vivenciando a crise que esvaziaria suas cidades em 100 anos. O poder estava se fragmentando, as populações estavam migrando e as tradições religiosas e políticas da Mesoamérica, com seus rituais de sangue e suas elites teocráticas, buscavam novos territórios. Nessa mesma época, o Canyon Chocó, no sudoeste americano, começou a mudar. As evidências arquitetônicas foram a primeira coisa que chamou a atenção dos pesquisadores. Em Wupatki, na extremidade oeste do mundo chacuano, os arqueólogos encontraram uma quadra de jogo de bola, não uma réplica, mas uma quadra de jogo de bola mesoamericana autêntica do tipo usado para os jogos rituais praticados no Vale do México por mais de 1000 anos. Não havia tradição de quadras de jogo de bola em nenhum outro lugar do sudoeste. Nenhuma evolução local que pudesse explicar como uma havia surgido no alto deserto do Arizona. Ela havia sido importada. Dentro do próprio Canyon Chocó, na grande casa chamada Seattle, uma fachada com colunas foi construída ao longo de uma das paredes centrais. Colunas dispostas em fila, ao longo de um espaço cerimonial, reproduzem exatamente o estilo arquitetônico dos templos mesoamericanos a centenas de quilômetros ao sul. Ninguém no sudoeste circundante estava construindo algo parecido. Em algum momento posterior na história de Chaco, alguém preencheu as colunas como se a assinatura tivesse se tornado incômoda, mas a construção original era inconfundível. Alguém em Seattle vinha construindo no estilo do Vale do México. Em seguida vieram os dentes. No coração cerimonial de Pueblo Bonito, entre os sepultamentos da elite que já haviam revelado o sinal matrilineal da dinastia, os pesquisadores encontraram um único dente limado. Um estilo específico de modificação dentária moldava e lascava o dente em um padrão comum em toda a Mesoamérica e completamente desconhecido em qualquer lugar do sudoeste da Grande Bacia, das Montanhas Rochosas ou das Grandes Planícies. Não havia tradição de modificação dentária ao norte do México. Nenhuma sequer. E, no entanto, lá estava ela na sepultura de um chacuano da elite. Uma assinatura que só poderia ter sido trazida para o norte por uma pessoa nascida e criada na América do Sul. Os dados genéticos confirmaram o que as evidências dentárias sugeriam. Os sinais discrepantes nos sepultamentos reais de Chacoa coincidiram com populações do centro do México. Não em grande número, não se tratava de uma migração em massa, mas de uma pequena presença concentrada depositada diretamente nos espaços de maior status da mais poderosa casa real do Canyon. Um quadro começava a se formar. Por volta de 900 D.C., um pequeno grupo de pessoas do mundo mesoamericano em colapso viajou para o norte. Eles não eram refugiados no sentido convencional. Chegaram ao Canyon Show trazendo consigo conhecimento. Conhecimento arquitetônico, conhecimento astronômico, conhecimento religioso. E em poucas gerações após sua chegada, Chocó se transformou de um modesto assentamento agrícola em um centro teocrático organizado com grandes casas, redes de estradas, câmaras cerimoniais e uma dinastia governante que deteria o poder por quase 3 séculos. O DNA não conseguiu determinar com exatidão quantos eram. A estimativa baseada na intensidade do sinal genético em sepulturas da elite sugere que se tratava de um pequeno grupo, talvez algumas dezenas, talvez uma única linhagem fundadora. Mas, seja qual for o número, eles não vieram em pé de igualdade. Eles se estabeleceram no topo de qualquer estrutura social já existente no Canyon e construíram algo sem precedentes sobre ela. Só isso já reescreveria a narrativa padrão. Uma comunidade agrícola pacífica e igualitária não se transforma em uma teocracia coordenada com arquitetura monumental da noite para o dia. Civilizações desse tipo são quase sempre obra de elites organizadas com um modelo em mente. O modelo em Chocó parecia cada vez mais uma versão menor e setentrional do modelo teocrático mesoamericano.
Uma classe dominante com conhecimento especializado, uma hierarquia religiosa, rituais astronômicos calibrados ao longo de décadas. Construção monumental como expressão da ordem cósmica. Mas o modelo mesoamericano veio acompanhado de algo mais. Algo que o registro arqueológico vinha insinuando há décadas, mas que a maioria dos pesquisadores relutava em nomear em voz alta. Porque o que os povos do Vale do México trouxeram consigo quando migraram não foi apenas arquitetura e astronomia, foi uma religião que exigia sangue. Durante a maior parte do século XX, um antropólogo físico permaneceu praticamente sozinho na tentativa de explicar o que os ossos de Chico realmente revelavam. Seu nome era Christy Turner, e por mais de 30 anos, seus colegas desejaram que ele parasse. Turner havia se formado como consultor forense. Ele havia trabalhado com a polícia americana investigando homicídios. Ele sabia como eram os ossos humanos quando tratados com cuidado após a morte e sabia como eram quando tratados de outra forma. E quando começou a examinar as coleções de esqueletos do Canyon Choco e das grandes casas Chakawan vizinhas, percebeu um padrão que não se encaixava na narrativa pacífica do agricultor. Os ossos haviam sido processados, não enterrados, não cremados, não depositados de nenhuma maneira que se assemelhasse às tradições cerimoniais do mundo ancestral pueblo da região. Eles haviam sido desmembrados, quebrados, queimados e espalhados, e os danos neles correspondiam com uma precisão perturbadora aos danos que Turner observara nos ossos de animais abatidos para consumo. Ele passou décadas elaborando uma lista de verificação forense. No mínimo 6 critérios precisavam estar presentes para que ele concluísse que um conjunto de esqueletos apresentava evidências de canibalismo e não de violência nem de mutilação ritual, mas sim do processamento de um corpo humano como alimento. Os critérios eram específicos e testáveis. O primeiro era a presença de queimaduras na parte posterior dos crânios, mas não nos rostos, o que era consistente com a cabeça sendo colocada no fogo enquanto o cérebro ainda estava intacto. O segundo achado foi a abrasão por bigorna, o padrão de raspagem característico deixado quando um osso desfibroso é esmagado entre 2 pedras para extrair a medula. O terceiro foram marcas de corte feitas por ferramentas de pedra, não por dentes, ou erosão localizadas nos pontos específicos das articulações onde os tendões prendem o músculo ao osso. O quarto foi o polimento de cerâmica, um brilho abrasivo fino deixado em fragmentos ósseos que foram mexidos dentro de recipientes de cerâmica para cozinhar. O quinto foram padrões de fratura consistentes com a quebra de osso fresco, não de osso desgastado. O sexto e mais condenatório de todos foi a ausência sistemática de vértebras, que são a fonte mais rica de medula no corpo humano e que foram pulverizadas em quase todos os conjuntos processados. Aplicada ao material de Chakawan, a lista de verificação produziu um resultado que a comunidade científica não pôde ignorar. Turner e seus colegas identificaram quase 300 indivíduos em dezenas de sítios arqueológicos de Chakawan, cujos restos mortais atendiam a todos os critérios forenses. Homens, mulheres, crianças e bebês processados de maneira idêntica à forma como os caçadores de Chico processavam veados e coelhos. Mesmo assim, muitos pesquisadores argumentaram que o processamento não comprovava o consumo. Os ossos apresentavam sinais de esquartejamento, não apresentavam sinais de consumo. Um corpo podia ser desmembrado para fins rituais como execução ou punição de inimigos sem que a carne fosse de fato consumida. Essa distinção era crucial. A lacuna entre o ato de desmembrar e o consumo foi o cerne do debate por mais de 20 anos. A lacuna foi fechada em 1997 em um local chamado Cowboy Wash, no sudoeste do Colorado. Os arqueólogos encontraram os restos mortais de 7 indivíduos processados de acordo com cada um dos 6 critérios de Turner. E na lareira no centro da comunidade, ao lado dos utensílios de cozinha, encontraram algo mais: fezes humanas ressecadas, preservadas pelo clima seco do deserto e depositadas no local do processamento. O bioquímico Richard Marlar levou a coperita para seu laboratório na Universidade do Colorado e desenvolveu um teste para uma única proteína, a mioglobina humana. A mioglobina é encontrada apenas no músculo esquelético. Ela não existe em nenhum outro lugar do corpo humano. Não está presente no trato intestinal de uma pessoa que tenha ingerido plantas ou animais. A única maneira de a mioglobina humana aparecer nas fezes humanas é se um ser humano tiver consumido o músculo esquelético de outro. Marlar realizou o teste 6 vezes em triplicata, ao longo de várias semanas com todos os controles possíveis. Todos os resultados foram positivos. O canibalismo em Cowboy Wash deixou de ser uma hipótese. Tornou-se um fato bioquímico confirmado por um teste nunca antes aplicado ao registro arqueológico. E uma vez aceitas as evidências de Cowboy Wash, o padrão mais amplo da cultura Chaycoana se encaixou.
Aproximadamente 1 em cada 50 restos mortais do mundo chaicoano apresentava a assinatura forense completa. A distribuição geográfica desses casos coincidia quase perfeitamente com a distribuição geográfica das próprias grandes casas. 90% dos restos mortais processados foram encontrados dentro ou perto de centros cerimoniais Chacoan. A coincidência temporal foi ainda mais precisa. Os indícios de canibalismo apareceram no registro arqueológico quase exatamente quando Choco ascendeu e desapareceram quase exatamente quando Choco caiu. O padrão era específico demais para ser mera coincidência. O canibalismo em tempos de paz numa região sem evidências de guerras generalizadas, num clima de abundância agrícola concentrado nos centros cerimoniais de uma civilização teocrática coordenada e em seus arredores não era sinal de fome, não era sinal de conflito. Era a assinatura de algo organizado. Turner e os pesquisadores que trabalharam ao seu lado construíram a hipótese lentamente ao longo de anos, testando-a contra todas as explicações alternativas. O que surgiu foi uma teoria que combinou as evidências genéticas, as evidências arquitetônicas, as evidências dentárias e as evidências forenses em um único quadro. Um pequeno grupo chegou a Chocó vindo do mundo mesoamericano em colapso em algum momento do final do século IX. Trouxeram consigo as quadras de jogo de bola, as fachadas com colunas e os alinhamentos astronômicos. E trouxeram também a religião que sustentou as elites mesoamericanas por séculos. Uma religião em que o universo necessitava de sangue para funcionar. Uma religião em que o consumo de carne humana realizado por sacerdotes e santificado pela necessidade cósmica era a expressão máxima de poder sobre outros seres humanos. No Vale do México, essa religião havia sido a base do controle social por 1000 anos. Sacerdotes da elite consumiam os corpos de cativos sacrificados. A cerimônia era pública. A mensagem era inequívoca. Os deuses exigiam isso. Os sacerdotes a administravam. E qualquer um que resistisse ao sistema se tornaria a próxima oferenda. Transplantado para o sudoeste americano, esse modelo religioso não exigia uma grande população de fiéis para funcionar. Exigia uma pequena elite organizada e implacável, e uma população local aterrorizada e disposta a obedecer. As Anastasia, nesta interpretação, não eram as canibais. Eles eram os súditos, as vítimas. A população mantida sob controle por quase 3 séculos por uma linhagem dominante que importou um sistema de terror religioso de milhares de quilômetros de distância e o adaptou aos canyons de arenito dos 4 cantos. Essa é a parte da história que explica mais diretamente o padrão específico nos ossos. O canibalismo é uma arma e não um meio de alimentação. Os registros forenses não mostram comunidades consumindo seus mortos rotineiramente. Eles mostram eventos catastróficos concentrados. Famílias inteiras processadas em uma única noite. Crianças mortas junto com seus pais. Corpos desmembrados com precisão cerimonial e deixados espalhados nos salões cerimoniais das grandes casas onde todos na região saberiam o que havia acontecido e por quê. O objetivo, argumentava Turner, não era alimentar. O objetivo era transmitir uma mensagem. Uma campanha de terror requer relativamente poucas vítimas para subjugar uma população de milhares. A notícia do ocorrido em uma aldeia era suficiente para garantir a obediência em outras 50. A ameaça não precisava ser concretizada com frequência. Bastava ser crível. E em uma cultura que reverenciava os centros cerimoniais de Chocó como o coração religioso de seu mundo, a mensagem transmitida por meio desses centros cerimoniais tinha um peso imenso. É aqui que a história se torna genuinamente difícil de contar de forma responsável e precisa ser dita com clareza. As comunidades descendentes dos povos originários de Chocó, os Hopizone e Acoma, e os povos originários do Rio Grande contestam essa interpretação há décadas. Elas apontaram corretamente que acusações de canibalismo têm sido usadas ao longo da história americana para desumanizar os povos nativos. Eles argumentaram que as provas forenses, por mais precisas que sejam, não conseguem reconstruir o significado dos eventos que registram e insistiram que tudo o que aconteceu em Chocó aconteceu aos seus ancestrais e não por causa deles. Essa distinção é importante. As próprias evidências, os sinais genéticos, as modificações dentárias, as assinaturas arquitetônicas, a mioglobina nos coprólitos, corroboram exatamente essa interpretação. Uma pequena elite messiânica de origem americana, uma população local aterrorizada, um sistema teocrático mantido por meio da violência religiosa, até que finalmente entrou em colapso sob o peso de suas próprias contradições. O que as comunidades descendentes sempre disseram e o que o DNA agora parece confirmar é que o canibalismo em Chocó não era uma característica da cultura Pueblo.
Era uma característica do que havia sido feito à cultura pueblo por uma classe dominante importada que usou uma religião emprestada para se manter no poder por 2 séculos e meio. O mundo de Chacoa não foi construído com base no consentimento. Ele se manteve unido pelo terror. E o terror, como toda civilização que já se apoiou nele, acaba descobrindo, é um sistema com prazo de validade. Por volta de 1150 d.C. chegou o prazo final. E quando chegou tudo o que havia sido construído sobre aquela fundação desmoronou de uma só vez. O colapso não veio de uma única direção, mas de várias simultaneamente. E o momento em que ocorreu é uma das transições mais precisamente documentadas na arqueologia norte-americana. O primeiro sinal veio do clima. A análise dos anéis de crescimento das árvores na região dos Quatro Cantos, um método que permite aos pesquisadores reconstruir os padrões de precipitação ano a ano remontando a mais de 1000 anos, mostra que a tendência de aquecimento que sustentou a agricultura dos Chico por quase 3 séculos foi interrompida em meados do século XII. Entre aproximadamente 1130 d.C. e 1180 d.C. O sudoeste entrou em um período prolongado de seca. Os invernos ficaram mais frios e os verões mais secos. Os padrões de precipitação que permitiam aos agricultores Chico cultivar milho em altitudes e em solos que jamais deveriam tê-lo sustentado começaram a falhar, estação após estação, em um padrão que durou o suficiente para destruir a base agrícola de todo o sistema. Choco sempre fora vulnerável a isso. O próprio Canyon não possuía uma fonte de água confiável. As grandes casas, as estradas e os centros cerimoniais eram sustentados por um imenso esforço coordenado para transportar alimentos e materiais das regiões periféricas para o núcleo ritual. Quando as regiões periféricas deixaram de produzir excedentes, o corpo ritual perdeu a capacidade de se alimentar. O sistema teocrático, que dominava centenas de quilômetros quadrados de território, começou a se contrair, o tributo parou de fluir, a coordenação entrou em colapso. E então o segundo sinal apareceu, e este é visível nos ossos. A assinatura do canibalismo que estava presente no registro arqueológico de Chaco por mais de 200 anos começa a desaparecer quase exatamente quando a seca começa. Os conjuntos forenses mais recentes que atendem aos 6 critérios de Turner se concentram nas décadas em torno de 1150 d.C. E depois de 1180, eles essencialmente param de aparecer no registro arqueológico, não gradualmente, não lentamente. O sistema que produziu esses restos mortais por um quarto de milênio deixou de produzi-los completamente. Algo havia chegado ao fim. Se a população local se rebelou contra a elite dominante, se os próprios sacerdotes perderam a autoridade religiosa que permitia o funcionamento do sistema, ou se toda a teocracia coordenada simplesmente se dissolveu sob a pressão da escassez de alimentos, o registro arqueológico não pode afirmar com certeza. O que ele pode afirmar é que, poucas décadas após a chegada da seca, as grandes casas foram abandonadas. Não destruídas, não incendiadas, abandonadas. Os moradores foram embora, deixando suas casas intactas. Por volta de 1200 d.C., o despovoamento do Canyon já estava em pleno andamento. Por volta de 1250, as comunidades chacoanas mais afastadas também estavam se esvaziando. Em 1300, a região dos Quatro Cantos, que havia abrigado uma das sociedades pré-colombianas mais densamente organizadas ao norte do México, estava praticamente desabitada. As câmaras cerimoniais, que outrora abrigavam centenas de pessoas, ficaram silenciosas. As estradas, que se estendiam por 233 mil quilômetros quadrados, foram engolidas pelo deserto. As grandes casas construídas com tamanha precisão obsessiva foram entregues ao vento e ao sol. Este é o momento em que a narrativa dos livros didáticos se estabelece. O desaparecimento, a guerra misteriosa, a civilização perdida, os prédios vazios e a pergunta sem resposta sobre para onde todos foram. E é neste momento que essa narrativa sempre esteve errada, porque o despovoamento de Chocó não foi um desaparecimento, foi uma migração. O povo que havia vivido sob o sistema chacoano, que havia sobrevivido a tudo o que aconteceu naquelas grandes casas durante 2 séculos e meio, não desapareceu no deserto. Eles se mudaram para o sul e para o leste, seguindo os rios que ainda corriam ao longo do Rio Grande até o Pequeno Colorado, para os prados e os vales férteis, onde a agricultura ainda era possível em um clima cada vez mais seco. Eles trouxeram consigo o conhecimento da agricultura, da astronomia e da alvenaria que sustentara seus ancestrais. E deixaram para trás os centros cerimoniais de um sistema teocrático que aparentemente deixara de valer a pena preservar. A partir deste ponto, o rastro arqueológico se torna silencioso. O registro forense se torna escasso. As grandes casas permanecem vazias.
E por mais de 6 séculos, a história de para onde aquelas pessoas foram foi contada apenas nas tradições orais de seus descendentes. Tradições que o mundo acadêmico em grande parte se recusou a tratar como evidência. O que o DNA antigo fez agora em uma série de estudos realizados na última década foi confirmar o que essas tradições orais já vinham dizendo há muito tempo. Os Anasi não desapareceram. Seus descendentes viveram à vista de todos durante todo esse tempo. A questão nunca foi para onde os Anastasia foram. A questão era por que alguém acreditou que eles tivessem desaparecido. Uma civilização foi considerada perdida enquanto seus descendentes viviam à vista de todos. Um povo foi considerado desaparecido enquanto cultivava os mesmos vales, realizava as mesmas cerimônias e carregava em seus corpos o registro biológico exato daqueles que construíram as grandes casas. As tradições orais contaram a história com precisão por 800 anos. Os arqueólogos simplesmente se recusaram a ouvi-las. O DNA antigo não redescobriu os Anasi. Isso confirmou o que nunca havia sido realmente esquecido, exceto pelas pessoas que vieram depois e decidiram que a história precisava de um final. O verdadeiro mistério do sudoeste americano não é o que aconteceu com as pessoas que construíram o Choco Canyon. É quanto tempo levou para que o resto de nós percebesse que elas ainda estavam aqui.